Temos uma equipe irregular no grid da Fórmula 1 atual. É isso que falam um dos maiores sites de notícia do esporte a motor do planeta. E é isso que a gente vai falar agora. Então, teorias, análises e notícias do esporte a motor todos os dias é só aqui, no F1 Hoje. Diversas fontes disseram ao Autosport.com, um site gringo e um dos mais importantes do automobilismo mundial, que várias equipes e a própria FIA perceberam que um dos times da categoria, que não foi identificado, pode estar mudando os ajustes da folga do babador dianteiro, da classificação para a corrida, ou seja, em regime de parque fechado, algo que seria proibido pelo regulamento atual da Fórmula 1. Essa controvérsia, essa polêmica começou agora no Grande Prêmio dos Estados Unidos e está cercada de controvérsias antes mesmo de começar essa corrida. A investigação do Motorsport.com levantou suspeitas sobre o uso de um mecanismo de ajuste de altura dos carros em condições de parque fechado. A Federação Internacional do Automobilismo não encontrou evidências concretas da existência desse dispositivo, mas decidiu intervir devido às preocupações de todas as equipes do grid. Uma mudança regulamentar foi introduzida pela FIA antes do início das atividades em Austin, como medida preventiva. A natureza exata do suposto truque não foi identificada e nenhum time foi oficialmente acusado de utilizar tal mecanismo. Mas as equipes da Fórmula 1 estão em alerta e a FIA permanece vigilante para garantir a integridade do esporte em 2024. Agora, por que isso é proibido? Segundo o regulamento da Fórmula 1, as equipes podem alterar logo após a qualificação, ou melhor dizendo, entre a qualificação e a corrida, apenas ajustes da asa dianteira dos carros. Ou seja, o único ajuste que pode ser alterado nos carros da Fórmula 1 atual é justamente a angulação destas aletas. Não pode fazer nem mesmo a troca de componentes em regime de parque fechado. Entretanto, este dispositivo é capaz de alterar a folga do babador do carro, que é um componente que está ali na parte de baixo do carro e que serve também como suporte daquela prancha de madeira que já gerou muita polêmica nos últimos anos, principalmente com o novo regulamento da Fórmula 1 agora, com esses carros de efeito solo. E é justamente isso que eles estão dizendo. Provavelmente existe um dispositivo que é capaz de alterar a altura dessa parte do carro, ele próximo ao assoalho, o que poderia gerar uma grande vantagem. Agora, qual vantagem é essa? Como esse mecanismo deve funcionar? Em qual momento eles podem fazer essa alteração sem que seja percebido pela FIA? E mais, quais equipes são as mais prováveis de estarem fazendo algo nesse sentido? É isso que a gente vai falar agora, mas antes não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. A altura do babador dianteiro ajuda os ajustes do carro em momentos de tanque cheio e vazio. Tá, mas o que isso tem a ver? Como assim ajuda os ajustes do carro? Olha, é bem mais simples do que parece. Essa altura do babador dianteiro é capaz de aumentar ou diminuir o downforce. Para quem não sabe, os novos carros de efeito solo podem gerar grandes interferências quando a gente fala sobre a altura destes carros. Isso significa simplesmente que quanto mais baixo um carro de Fórmula 1, maior é a pressão aerodinâmica que ele consegue gerar. Isso significa simplesmente que se você consegue ter um carro muito mais baixo, a pressão aerodinâmica é maior e, consequentemente, a aderência também se torna maior, o que é uma grande vantagem durante qualificações e corridas. E aí muita gente deve estar se perguntando, mas por que, então, os carros não ficam baixos permanentemente? Por que eles não utilizam um ajuste de babador dianteiro que deixe o carro extremamente baixo todos os momentos? E aí que começa essas discussões sobre os tanques cheios e tanques vazios. A questão é que já faz muitos anos que a Fórmula 1 utiliza uma prancha de madeira embaixo dos carros. Por que existe essa prancha de madeira?
para determinar o quanto o assoalho do carro pode se desgastar durante uma corrida, justamente porque se ele se desgastar excessivamente, pode se tornar um risco para os pilotos durante a prova como um todo. E aí, essa placa de madeira já está ali para ser analisada após a corrida, e após essa análise da FIA, os carros são determinados se eles podem ser desclassificados ou não. Lewis Hamilton, inclusive, foi desclassificado pouquíssimo tempo atrás por conta de um desgaste excessivo da placa de madeira embaixo do carro. Ela desgastou demais, a FIA entendeu que desgastou a mais do que o regulamento permitia e por isso foi desclassificado. A intenção é justamente essa: proteger os pilotos, tanto os que estão guiando o carro, quanto os outros que estão no grid. Mas o que acontece é que quando o carro está de tanque cheio, a tendência é que, obviamente, ele fique um pouco mais baixo, já que esse peso gera uma força contra os braços de suspensão, o que, obviamente, deixa esse carro um pouco mais próximo do asfalto. E o que esta equipe especificamente está fazendo, essa equipe anônima está fazendo, é simplesmente conseguir fazer com que essa prancha de madeira fique um pouquinho mais alta quando o carro está com o tanque cheio, ou melhor dizendo, quando o carro está com o tanque cheio, a prancha de madeira fica exatamente na mesma altura que ela deveria ficar se esse ajuste não existisse. E quando está com o tanque vazio, essa equipe consegue colocar essa placa de madeira muito mais baixa, o que aumenta a pressão aerodinâmica do carro em momentos de qualificação. E é isso que é tão proibido. E aparentemente, estes ajustes são feitos dentro do cockpit do piloto. E por isso eles são tão secretos e tão difíceis de serem averiguados, investigados. O que esses sites, de notícias, tanto o motorsport.com quanto o Autosport disseram, é que um mecânico, nesse momento do regime de parque fechado, tanto ao final da qualificação como pouco antes da corrida, poderia ter a capacidade de acionar algum dispositivo no cockpit do piloto que permita que essa folga ali no babador dianteiro seja modificada e deixe o carro um pouquinho mais alto para a corrida, o que permitiria que essa placa de madeira não se desgastasse tanto quanto estava sendo prevista se ela ficasse tão baixa quanto estava durante a qualificação, quando o carro estava com o tanque vazio. E isso é uma violação porque, como eu já disse, a única coisa que é permitida de alterar aerodinamicamente no carro pelo regulamento da FIA na Fórmula 1 são as asas dianteiras. É assim que fala o regulamento. A configuração aerodinâmica da asa dianteira pode ser ajustada utilizando as peças existentes. Nenhuma peça pode ser acrescida ou removida ou substituída. É isso que fala o regulamento. Agora, tem alguma comprovação que alguma equipe realmente está utilizando? Tem evidências disso? Não existem evidências sobre o caso. Mas se aconteceu esse burburinho todo, todas essas denúncias, provavelmente alguma equipe estava sim utilizando este dispositivo e estão apenas mantendo em sigilo porque não existem tantas provas. Um porta-voz da FIA, por exemplo, disse ao motorsport.com o seguinte: qualquer ajuste à folga do babador dianteiro em regime de parque fechado é proibido pelo regulamento. Apesar de não termos indícios do uso de algum do tipo por qualquer equipe, a FIA segue vigilante em seus esforços para intensificar o policiamento do esporte. A gente sabe, apesar de não existirem evidências concretas, onde há fumaça, há fogo. Provavelmente alguma equipe está sim utilizando algum dispositivo e vai ter que parar nesse GP de Austin, Senão vai ser pega. E a questão é que este carro teria uma grande vantagem na qualificação por conseguir deixar o carro um pouco mais baixo, com mais downforce, mas durante as corridas essa vantagem iria sumir. Nós aqui do canal chegamos a fazer pesquisas extensas e é por isso que a gente está regravando esse vídeo aqui, simplesmente para entender quais equipes eram mais prováveis de estarem utilizando estes dispositivos. Mas agora, no final da tarde dessa quinta-feira, a gente precisou voltar aqui nesse vídeo para falarmos a verdade. Segundo, primeiramente, a fonte do The Telegraph, um jornal holandês, já dizia que todas as equipes apontavam para a Red Bull. E naquele momento, a equipe austríaca refutava quaisquer dessas acusações, dizendo que nunca havia utilizado
nenhum desses tipos de artifício em seu RB20 desse ano. Entretanto, agora, mais ou menos 4h02 da tarde, uma nova notícia surgiu. O Red Bull Brasil admitiu, disse que a Red Bull, um dos integrantes da equipe, admitiu que utilizavam sim esse dispositivo, mas que eles não tinham acesso a ele quando o carro estava completamente montado e pronto para estar funcionando. Ou seja, segundo esse membro da Red Bull, eles tinham esse dispositivo instalado, mas ele não era possível de ser utilizado quando o carro estava montado. Agora, será mesmo? Será que isso é verdade? Será que não era possível utilizar esse dispositivo? Agora tudo fica mais complexo e parece que sim, a Red Bull poderia estar sim fora do regulamento e agora não apenas pode parar de utilizar esse dispositivo, mas a gente não sabe quais outras sanções pode acontecer por conta dessa situação específica. A gente sabe que nas qualificações o carro da Red Bull costuma sim ser melhor do que na corrida e talvez esse seja o verdadeiro motivo, algo que a gente vai poder ver, presenciar nesse GP dos Estados Unidos, GP de Austin de Fórmula 1. Será que a Red Bull vai perder tanto desempenho assim? Principalmente na qualificação, é isso que a gente vai conseguir ver nesse fim de semana agora. Mas como já foi falado, isso é especulativo, não tem como nós comprovarmos. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que pode estar acontecendo. E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo.